Um massacre completa 150 anos. Foi em agosto de 1874 que tropas do Exército Imperial Brasileiro executaram 17 pessoas em uma vila no interior do Rio Grande do Sul. O episódio, conhecido como Revolta dos Muckers, é mais um entre tantos que marcaram a colonização alemã no Brasil, que completa 200 anos em 2024. A protagonista desse episódio era uma líder religiosa, Jacobina Mendes Maurer, e os coadjuvantes eram os adeptos da seita, ou seja, colonos empobrecidos e sem assistência médica, religiosa e educacional. E embora a história tenha fundo religioso, ela revela facetas das primeiras décadas dos imigrantes vindos de territórios germânicos para o Brasil. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição vamos relembrar a Revolta dos Muckers, que ocorreu onde hoje fica a cidade de Sapiranga, a pouco mais de 60 quilômetros ao norte de Porto Alegre. Quem vai me ajudar a contar essa história é o meu colega de DW, o repórter Edson Veiga, que recentemente escreveu uma reportagem sobre o tema. Houve casos de assassinatos, de estupros, de casas incendiadas, de paióis incendiados. E se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre a imigração alemã no Brasil, é só entrar na playlist do DW Revista no YouTube ou no Spotify, por exemplo, e também no canal da DW Brasil no YouTube. Foi em 2 de agosto de 1874 que tropas do Exército Brasileiro executaram 13 homens e 4 mulheres numa pequena vila aos pés do Morro Ferrabras, onde hoje fica a cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Na época, Sapiranga era um vilarejo que pertencia a São Leopoldo, que em 1824 havia recebido os primeiros 39 imigrantes naquela que é considerada a primeira colônia alemã do Brasil pós-independência. Os Muckers eram basicamente colonos, descendentes de alemães que viviam isolados em uma comunidade praticamente fechada no meio da mata, como era praxe em muitas colônias alemãs no sul do Brasil. E o estopim para a formação do grupo foi uma cisão religiosa no meio luterano dominante naquelas comunidades. De acordo com o teólogo e historiador Martin Dreher, professor emérito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e autor do livro A Religião de Jacobina, os Muckers descendiam de religiosos do estado da Turíngia, no leste da Alemanha. E resistiram, digamos assim, a uma modernização do luteranismo, de inspiração iluminista. Como muitos deles se negaram a participar de cultos e ritos, acabaram sendo considerados separatistas, obrigando-os a renunciar à velha doutrina ou a emigrar. E uma dessas famílias foi para o Brasil a bordo do veleiro Germânia em 1824. Edson, contextualiza pra gente aqui como é que foi que começou tudo isso. Por que os Muckers, aparentemente um grupo insignificante de colonos alemães, começaram a chamar a atenção do Império Brasileiro? Olha, Guilherme, buscando simplificar um pouco um processo que não é tão simples assim, eu recupero aqui o que me disse o historiador Daniel Gever, professor das Faculdades Integradas de Taquara e pesquisador do assunto. O caso dos Muckers, ele ilustra, de certa forma, como o projeto oficial de imigração bancado pelo Império Brasileiro, ele fracassou, ele não deu certo como era esperado. Afinal, essas famílias que acabaram ingressando e participando dessa seita, elas buscaram o grupo justamente porque estavam em situação de pobreza, de desamparo social. Na seita de Jacobina, eles encontravam auxílio comunitário e até médico, já que ali havia práticas de curandeirismo. Agora, você me pergunta por que eles começaram a chamar a atenção e a incomodar. A resposta é justamente porque eles eram, entre aspas, diferentes. Eles não se misturavam aos demais. Os não-Muckers começaram a se incomodar com eles, taxando-os de separatistas, e aos poucos começaram a envolvê-los em denúncias de crimes, sem que isso nunca fosse comprovado. Era a semente do conflito que começava a ser plantada.
Agora, Edson, a grande protagonista dessa história toda é uma mulher chamada Jacobina Mendes Maurer, casada com João Jorge Maurer. Mas quem eram Jacobina e João e por que eles foram os protagonistas do movimento? Jacobina e João eram os líderes dessa seita Mucker que houve no Brasil. Ela era neta de um daqueles primeiros imigrantes germanófonos que 200 anos atrás fundaram São Leopoldo. Ele era um carpinteiro. Como em sua família, na família dela, já se seguia essa linha Mucker do luteranismo, ela passou aos poucos a receber gente em sua casa para essas rezas e cultos no estilo. João era conhecedor de ervas medicinais e aos poucos essa assistência também passou a ser oferecida. Ele passou a atuar como um curandeiro popular, a ponto que ele mesmo chegou a ser conhecido como Doutor Milagroso. E toda essa movimentação, Guilherme, acabou incomodando, né? Não só os outros habitantes da região, mas principalmente pastores, padres, médicos e até mesmo políticos locais. Antes de continuar com o Edson, eu queria lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Edson, continuando aqui, eu queria te perguntar bem objetivamente quem eram os Muckers e também o que significa essa palavra. E eles também tinham algumas características que não compactuavam, digamos assim, com a cultura de outros imigrantes e seus descendentes na região, não é? Vamos lá, Guilherme. Primeiro a questão do nome, né? O nome Mucker, ele vem de um verbo alemão que significa, está relacionado a mosquito, ao zumbido dos mosquitos ou das abelhas. E isso, a explicação, conforme os especialistas que eu consultei, é justamente porque as pessoas, os fanáticos religiosos, as pessoas em oração, elas emitem aquele som quando estão em grupos que esse som ouvido à distância, ele parece um zumbido de abelhas, de moscas, e aí se criou esse termo pejorativo, né, denotando aí fanatismo religioso. Inclusive o termo Mucker, ele é traduzido como embusteiro, como santarrão, quer dizer, é desse sentido de beato, de movimentos messiânicos, sempre com uma carga pejorativa. Os próprios praticantes, evidentemente, que eles não se chamavam assim, era um apelido dado àqueles que não eram Muckers, digamos. Era um grupo que chegou a reunir, de acordo com algumas pesquisas, cerca de 150 integrantes ali no sul do Brasil. A historiadora Janaína Amado, ela levanta esses dados em seu livro Conflito Social no Brasil, a Revolta dos Mucker. Só para ter uma ideia, ela diz que embora eram 150 os mais ativos, os realmente praticantes, o número de simpatizantes pode ter chegado a 1.000. E a gente está falando de uma colônia que não tinha mais do que 14 mil habitantes. Eles tinham uma conduta, um estilo de vida muito diferente dos demais, né? Eles seguiam regras morais, regras comportamentais rígidas, eles não fumavam, não bebiam, não participavam das festas, das confraternizações comunitárias e também não permitiam que seus filhos frequentassem as escolas comunitárias. E tudo isso dava aquela ideia de separatismo, alimentava esse discurso de que eles eram separatistas. Eu consultei um artigo do antropólogo João Guilherme Biel, o artigo A Guerra dos Imigrantes, o Espírito Alemão e o Estranho Mucker no Sul do Brasil, e ali ele levanta alguns dados interessantes, que embora todos os Muckers brasileiros eram de origem teutônica, de origem alemã, 64% já eram descendentes, já eram nascidos no Brasil. A maioria só falava alemão, 57% eram analfabetos e 23,5% semi-analfabetos, né, o que também demonstra essa questão deles estarem alheios à
escola, né, deles não matricularem os filhos nas escolas comunitárias. Inclusive, a líder jacobina era semi-analfabeta. E a grande maioria dos adeptos, 69% de acordo com o antropólogo, eram lavradores, tinham como profissão aí a agricultura. Eles se declaravam protestantes, em sua maioria, 85% deles. Só para comparação, assim, a gente está falando de uma época em que 55% dos moradores de São Leopoldo eram protestantes. E a própria Jacobina, ela era protestante, ela não se considerava fundadora de uma seita ou de uma nova crença. Para ela, o que ela estava realizando em sua casa eram os legítimos cultos protestantes luteranos. Então, nesse sentido, Edson, os próprios historiadores apontam que não se pode afirmar que as tensões começaram da noite para o dia, né? Como se deu esse processo até a revolta e as investidas do Império? Sim, Guilherme, como falamos anteriormente, aos poucos eles começaram a angariar uma certa antipatia da comunidade, do restante da comunidade, pelo comportamento diferente, pela dificuldade de integração, pela não integração, né, por esse viés interpretado como separatista. Mas ainda há dois fatores que são mais, digamos, mais pontuais e ao mesmo tempo mais interessantes assim para compreender esse conflito. O primeiro é a Lei de Terras, que foi publicada pela primeira vez. O Império publicou uma Lei de Terras em 1850, e como esses colonos, muitos que aderiram ao movimento, eles não tinham a posse legal da terra, eles passaram a ter medo de perder suas propriedades, de serem expropriados. Então isso, de certa forma, fortaleceu ali o grupo dos Mookers, essa união deles, e ao mesmo tempo eles passaram também a entender o império, o governo em si, como um possível inimigo. E existia ainda uma motivação política trivial, digamos assim, né? A Jacobina tinha um primo que não era Mooker, e ele queria muito se tornar vereador ali de São Leopoldo. De olho naquele grupo que ela tinha ali de seguidores, ele foi até a casa dela, pediu que ela intermediasse sua campanha, que ela fosse um cabo eleitoral dele ali, pedindo votos e etc. E ela se negou, ela falou que não podia misturar, que a preocupação dela era religiosa, não era política, e que ela não iria fazer isso. Esse primo ficou revoltado e logo em seguida ele se tornou delegado na cidade. E aí foi quando, a partir de então, coincidência ou não, uma série de crimes vários crimes foram registrados e atribuídos aos Mookers, ali desencadeando um clima de revolta, um clima de conflito, uma verdadeira luta. Repito aqui o que eu já disse, nunca foi comprovado o envolvimento dos Mookers em nenhum desses crimes. E como foi que ocorreu a chacina? Os Mookers foram mesmo dizimados? Bom, esse espírito bélico, esse clima de luta, ele começou a ser alimentado ali gradualmente, principalmente a partir de 1873, quando esses colonos começaram a prestar queixas policiais sobre a conduta dos Mookers, e quando esses crimes passaram a ser atribuídos a eles, né? Então, houve casos de assassinatos, de estupros, de casas incendiadas, de paióis incendiados, e o povoado, a cidade de São Leopoldo, ela passou a vivenciar um clima ali de nós contra eles, né? Aquela rixa entre dois grupos. No final de junho de 1874, quando a situação já começava a ficar mais insustentável, ordens militares aí do governo da província determinaram então que os líderes fossem perseguidos. Então, ao longo de julho houve alguns combates, e no dia 2 de agosto, quer dizer, exatamente 2 de agosto de 1874, exatamente 150 anos atrás, agora neste mês, 35 dias depois do início dessas operações, o último reduto Mooker foi atacado. Ali foram executados pelas forças militares 17 praticantes, né, dentre as lideranças, entre eles a Jacobina. Eu perguntei para alguns estudiosos
casos, se pode-se dizer que os muckers foram extintos assim, do Brasil. E evidentemente que, falando de um grupo que tinha 150 seguidores, seguidores constantes, e cerca de 1.000 outros que gravitavam o movimento, evidentemente que essa prática mucker seguiu resistindo de alguma forma, mas cada vez menos engajada, com menos força, até porque passou-se a ter um temor de novas represálias do governo e das forças policiais. E gradualmente, então, esse movimento acabou desaparecendo ali com o fim do conflito. A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é do Fernando Caulite e a coordenação é da Érica Cocai. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.